Olá, meu nome é Maria Luísa Ghisoni Gonzalez e atualmente sou professora colaboradora do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, que se situa em Guarapuava, Paraná. Sou coordenadora do grupo de pesquisa Maná Guarapuava e o nosso projeto é intitulado Aplicando conceitos de IoT em agroflorestas para auxiliar na produção de erva mate sombreada. Nesse vídeo eu vou apresentar quais são as nossas motivações e objetivos, a aplicação de alguns conceitos de IoT em florestas e agroflorestas, principalmente no contexto da produção de erva mate sombreada da empresa parceira, e também algumas perspectivas que são basicamente as trilhas a serem seguidas nos próximos passos do nosso projeto. Então, a motivação. Bom, o que nos estimulou a utilizar os conceitos de IoT no suporte socioambiental, a necessidade de fomentar como pesquisa e desenvolvimento sustentável que tragam um retorno às comunidades locais. Então, o nosso objetivo é auxiliar na produção sustentável e orgânica de erva mate sombreada, produzida principalmente em florestas e agroflorestas. Para tanto, temos a parceria com a Guayaqui Erva Mate, que dá suporte no fomento de oportunidades para pesquisa e desenvolvimento socioambiental da região centro-sul do estado do Paraná, principalmente nas cidades de Guarapuava e Turvo. Bom, a partir desse momento vocês já sabem, né, o que encoraja a gente a seguir pesquisando e desenvolvendo soluções. Então eu vou apresentar a aplicação desse projeto, um pouco dela, porque aqui a gente vai expor alguns conceitos de IoT em florestas e agroflorestas, no conceito da produção da erva mate sombreada. Para quem não conhece o termo Internet of Things, ele é traduzido para a Internet das Coisas, e atualmente a gente vive numa era em que pessoas e computadores e todos os tipos de dispositivos se conectam para proporcionar algo que antes era impensado. E ainda instrumentar os objetos com processadores e dispositivos de comunicação promove o surgimento de uma rede de objetos e coisas que formarão a IoT, ou Internet of Things. A definição do termo Things, na visão de IoT, ela é bem ampla e inclui assim, uma variedade de elementos físicos, inclusive as árvores na floresta. Então a gente tem aqui uma outra definição de IoT, que diz que ambientes repletos de coisas inteligentes espalhadas como poeira, conectados por diferentes tecnologias e coletando dados individuais e de grupos, dados ambientais e de artefatos, coletando experiências reais, bem como dados do mundo virtual. Aqui a gente tem alguns conceitos de IoT mais relacionados a florestas e agroflorestas. Aí a gente tem a Internet of Natural Things, que é a internet das coisas naturais. Ela significa que a gente tem formas de usar a tecnologia para aprofundar a nossa conexão com o mundo natural. A gente tem a Internet of Trees. As tecnologias digitais são usadas, então, aí para monitorar a saúde e doença da floresta, prever as mudanças na estrutura da floresta e otimizar os recursos e mapear algumas redes florestais. A gente tem o conceito também de Agrotech IoT, que registra, armazena e atualiza as atividades dos sensores que são acessíveis aos agricultores e produtores, mostrando os detalhes da área produtiva em termos de monitoramento de solo e de produção. A gente tem as Smart Forest, que por meio de aplicativos e sensores dá um monitoramento em tempo real de florestas e agroflorestas. Normalmente, o que encontramos de Smart Forest é para prevenir incêndio em floresta. Alguns conceitos de IoT aplicados a floresta e agroflorestas. Nós temos coleta de dado, aplicativos em smartphones ou tablets que são levados a campo, e os sensores de vários tipos dentro da floresta e também dentro do transporte aí da erva mate, no nosso caso. Temos a conexão entre os sensores atuadores dos aplicativos e o banco de dados, que conecta os dados da floresta para auxiliar na produção orgânica e sustentável. E por fim, a gente tem Big Data, que é associado à análise e interpretação dos dados,
que é possível elaborar relatórios de previsão de comportamento e a exposição de algumas tendências. Então, as nossas perspectivas, elas têm algumas trilhas a serem seguidas. A gente dividiu essas trilhas em aplicativos, sistemas embarcados e Big Data. O nosso pessoal está dividido entre essas trilhas. A gente pode perceber aqui que eles conseguem, então, desenvolver a pesquisa voltada para a trilha em que eles pertencem. Então, a gente tem aqui a trilha de aplicativos. O desenvolvimento mobile ele tem uma versatilidade no uso, no auxílio da coleta e organização desses dados. E no nosso contexto, ele vai servir para cadastrar o pessoal, cadastrar as unidades produtivas, além de alguns detalhes fundamentais de colheita para a rastreabilidade da matéria-prima. Uma das características bem importantes aí dos nossos aplicativos é que eles fazem a coleta de dados offline e quando o dispositivo está conectado à internet, então esses dados são enviados para o nosso banco de dados. Aí a gente tem a trilha de sistemas embarcados, em que vão ser empregados diferentes tipos de sensores. Esses sensores vão precisar ser encapsulados para então serem colocados na floresta. Alguns tipos de sensores que a gente está trabalhando a princípio são temperatura, umidade do ar, umidade da terra, radiação solar e sensor de localização, GPS. Um ponto bem importante do nosso projeto é esse fluxo de dados. Então, esse fluxo de dados ele está dividido aí, ele começa no sensoriamento, em que tem o objetivo de entender a floresta sem estimular alterações nela, obter os dados através desse monitoramento constante, e o foco inicial é que esses sensores auxiliem a entender o microclima e as características do solo na floresta e agrofloresta. E aí a gente tem o passo de geração de dados, que através do sensoriamento acrescido com o uso dos aplicativos, a gente vai gerar muitos dados, uma quantia numerosa mesmo de dados. Então, futuramente, a gente vai precisar organizar isso para gerar descoberta de conhecimento e subsidiar algumas eventuais tomadas de decisão. E aí entram os conceitos de Big Data, que a gente vai utilizar o poder das informações adquiridas dos dados para poder tomar as decisões de forma mais assertiva. A forma mais intuitiva para passar esses dados é através de um painel que contenha gráficos de previsões e indicadores relevantes. Então, essas são as trilhas, né, que organizam o nosso trabalho. Aqui a gente tem os créditos da produção desse vídeo, a equipe Managuarapoava, o template de apresentação do Slides Go e as imagens do FreePic. Obrigada!